Olá, sejam bem-vindos a mais um Pergunte ao Pastor. Meu nome é Paulo e eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e toda a autoridade vem de cima. Seguindo nossa série sobre os mandamentos, hoje iremos falar sobre o quarto mandamento, que fala sobre a autoridade. O quarto mandamento diz assim: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para Lutero, esse mandamento não se refere somente aos pais, mas também a toda a autoridade na terra. A autoridade da igreja e também a autoridade secular. A autoridade secular é a autoridade do Estado, do governo, da polícia, enfim. Todas essas autoridades usam a autoridade de Deus em suas funções. E isso é bom que seja lembrado sempre. Eles são as máscaras de Deus. Isso acontece na educação dos filhos e vai até a autoridade que um presidente tem sobre o seu povo. Este conceito de máscara de Deus quer evidenciar que toda a autoridade vem do céu e que eles exercem essa autoridade com a permissão de Deus. E nessa autoridade recebem bênçãos. E a partir dessa autoridade acabam sendo veículos da vontade de Deus. E isso é toda a autoridade, todo tipo, seja ela má ou boa. Uma autoridade que não reconhece de onde vem a sua autoridade, também exerce sua autoridade com a permissão de Deus. Deus ainda pode abençoar o seu povo com um governante pagão. É bom que se diga isso, pois hoje vivemos em uma ideia errada sobre esse assunto. Achamos que a vontade de Deus é exercida somente por um governo de um lado específico do espectro político. Além de afirmar o que Deus não disse, e com isso fazer o que já falamos a respeito no segundo mandamento, esse tipo de ensinamento quer botar uma coleira na ação mantenedora de Deus sobre o mundo. Para evidenciarmos isso, podemos ver o próprio Jesus falando para Pilatos: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Jesus está falando isso para Pilatos, um governante pagão. Jesus não deslegitima sua autoridade em nenhum momento, mas ele evidencia essa autoridade e diz que vem dos céus. O apóstolo Paulo repete esse ensinamento na sua carta aos Romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Além disso, Deus usa Nabucodonosor como instrumento de sua vontade. No livro do profeta Jeremias está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra estas nações em redor. Eu os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Não só Nabucodonosor foi instrumento nas mãos de Deus, mas outros reis pagãos serviram como instrumentos da vontade de Deus. Ciro é um outro exemplo. É bom que lembremos que a ação de Deus acontece independente da nossa vontade e acontece por toda a parte. Bem-aventurados são os cristãos por reconhecerem esse senhorio desde já. Por isso, nós devemos orar por essas autoridades: pai, mãe, vô, vó, o policial, o juiz, o vereador, o prefeito, o governador, o presidente, enfim. Orar porque eles trabalham com uma autoridade que vem dos céus. Também com uma das características de Deus, chamada justiça. A autoridade na terra exerce isso. E o abuso da autoridade e a ausência de amor e temor de Deus podem levar à injustiça. E aí a autoridade é distorcida. Perde a sua real função. Por isso, orem por nossas autoridades. Orem pelo nosso país. Orem lembrando da justiça. Toda a sorte de injustiças estão presentes na nossa sociedade e ela evidencia falhas na justiça exercida pelo homem. Quando alguém falha, outro alguém sofre. O apóstolo Paulo mais uma vez pede para que orem pelas autoridades em sua carta ao pastor Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações e intercessões e ações de graças em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo pede orações e súplicas e intercessões para um governante pagão e perseguidor de cristãos. No fim, o apóstolo Paulo lembra que essa oração é para que ele seja convertido, chegue ao pleno conhecimento da verdade, para que Deus haja em favor desse rei, para que Deus envie instrumentos para que lhe preguem o evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo acaba honrando as suas autoridades, mesmo elas sendo pagãs. Lutero vai explicar isso no 4º mandamento assim: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Esse foi mais um Pergunte ao Pastor. Fique ligado aqui para mais vídeos como esse. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Deus abençoe você e tchau.